pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. E antes de iniciar esse vídeo, não se esqueçam de dar um like no nosso vídeo e também se inscrevam no nosso canal. Bom, hoje o formato do nosso vídeo é um pouquinho diferente. Nós temos um convidado muito especial, que é o professor Silvio Castro, coordenador do curso de Ciências Econômicas. Ele vai fazer uma entrevista, vai conduzir a entrevista com o Lucas, que trabalha, consultor da CVM aqui de Maringá, que é uma autorizada, da XP Investimentos. Então, nessa entrevista, o professor Silvio Castro e o Lucas, eles vão falar sobre os efeitos que o coronavírus está trazendo para o mercado financeiro. Fique com a gente e aproveite essa entrevista. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Lucas Andriani, direto da SVN, agente credenciado. É credenciado ou autorizado? Credenciado da XP. Credenciado da XP Investimentos. Nós estamos aqui com um assunto muito quente, assim como estão ocorrendo vários fake news por aí a respeito da parte epidemiológica do coronavírus, também existem muitas fake news e muitas mentiras relacionadas ao mercado financeiro e seus efeitos. Então nada melhor do que o Lucas, que está aqui, vai falar um pouquinho do trabalho dele, para desmistificar também e trazer um pouco de luz a muita coisa que está sendo falada aí que, na verdade, é algumas bobagens, né? Exatamente. Lucas, com você, fala um pouquinho como é que é a tua atuação, antes da gente entrar diretamente no assunto. Silvio, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom trazer conteúdo e SVN tem isso no DNA, que é ensinar. A educação é o principal bem, é o maior patrimônio que você nunca consegue tirar. Isso já endossando a sua atividade, de toda a equipe. Então, muito legal você trazer um pouco do mercado prático para dentro de uma instituição de ensino. E assim você consegue alcançar jovens que estão hoje na parte acadêmica, mas trazendo um conteúdo puramente de mercado. Então, parabéns e obrigado por esse espaço para a gente abordar isso daí. Eu que agradeço. Bom, senhores, o nosso trabalho aqui consiste em cuidar do patrimônio, administrar o patrimônio dos nossos clientes e investidores. Eu costumo dizer que, assim, quando você vai num advogado, e você está com algum problema jurídico, o cidadão não vai te explicar o vade-mecum inteiro. Não. Ele vai entender a tua situação e vai te passar umas 2 ou 3 simulações. Sim. Da mesma maneira, entre outras profissões. Só que como a nossa profissão é muito nova, eu tenho que trazer muitas analogias de outras para facilitar o entendimento. E o que nós estamos passando hoje é um dos piores momentos desde a crise de 2008. Então, para quem não sabe, a crise de 2008 foi a crise imobiliária, Sim. Que teve aquela subprime, aquele subprime de preços, bancos financiando muito mais do que de fato podiam pagar. O ativo. O Lehman Brothers quebraram naquela época. Enfim, e os Estados Unidos também está tendo 12 anos de crescimento em bolsa relevante. Historicamente falando, muitos economistas dizem que pelo menos a cada 10 anos tem um ano de queda, um ano de bear market, que a gente fala de o que o urso ganha, no mercado financeiro. Então nós já estávamos no 12º, o mercado também estava esperando isso. E quando veio essa questão do coronavírus, o mercado falou o seguinte, opa, por que nós estamos corrigindo? Primeiramente vamos entender China. Historicamente falando, ou você pode ver que médicos vão falar disso melhor do que eu, mas eu estava analisando que vários vírus e doenças já surgiram na China e de fato talvez por esse contato exótico que eles têm com animais. Mas isso é uma questão médica e eu não vou entrar nesse mérito. Isso é outra seara. Mas o fato é o seguinte, a China hoje é a segunda maior potência do mundo. E historicamente o primeiro trimestre deles é responsável de 20% da produção do PIB. Se você for dividir os trimestres em 4, daria 25 para cada um. Certo. Se o primeiro trimestre na China em 20, onde estão os outros 5? Nos outros. Então, historicamente, o primeiro tri da China já é mais fraco. Levamos por aí. Ok. Por quê? Ano Novo Chinês, você fica uma semana parado. Certo. Segunda razão, vem o coronavírus. O que acontece com o coronavírus na China? Por que a projeção do PIB cai e por que as ações caem? Porque imagina o seguinte, a China parou a estrada, parou a logística. Então você tem uma empresa, eu não consigo chegar com a matéria-prima para a sua empresa. Por quê? Por risco de infecção e por aí vai, da questão da população. Então você fica sem matéria-prima, você tem que parar de produzir. Os seus funcionários já não vão trabalhar porque está todo mundo com medo do vírus. Você não produz riqueza, você não vende, você não faz produto interno bruto. Simples assim. As pessoas sem produção, sem gerar PIB, elas ficam sem riqueza. Muitas vezes, muitos autônomos e muitos empresários ficam sem dinheiro, vão começar os endividamentos, vai começar o risco, empresas começam a
quebrar. E isso eu estou jogando assim, Silvio, sendo muito dramático. Só que o que nós estamos vivendo é somente um medo disso acontecer. Eu estava refletindo hoje, de manhã, e vendo o jornal, e sabia que a gente ia ter esse papo aqui hoje, que nós já tínhamos agendado, e eu estava vendo sobre a questão da aviação internacional, não é? Amigos meus que iam para a Europa para viagens corporativas, a empresa cortou. Agora você imagina o número de contratos que não são fechados. Exatamente. Para uma, assim, mas é só avião, imagina, alimento, hospedagem, transporte, não só o transporte ao avião em si, mas imagina só, para colocar um avião no ar, quantos players não são envolvidos que deixaram de faturamento. Exatamente. Mas vamos direto, vamos supor... Até por isso que a Gol é uma das principais quedas hoje. Exatamente. Né? E teve essa notícia, eu tenho ações da Gol ou de outra companhia de aviação. Caiu demais, o que você faz? Compra. Não é? Depende. A Gol em si tá atrelada a um sistema internacional um pouco mais delicado. Sim. Mas a bolsa como um todo, eu diria que seria um bom momento de compra. Até porque você vê que a China, o primeiro tri dela já é mais fraco. Com essa questão do coronavírus foi projetado ainda mais fraco. E se você for ver nos Estados Unidos, você tem um risco eleitoral lá, até porque esse é o ano de eleição. Sim. Então o Trump faz de tudo para se reeleger e o ex-vice-presidente da República dele também está muito forte, está ganhando todas as prévias. Sim. Então também você vai ter uma instabilidade econômica política nos Estados Unidos esse ano muito grande. Então você tem dois gigantescos ali com uma instabilidade e o coronavírus com a OMS falando o seguinte, ainda não é uma pandemia de altíssimo risco, mas estamos aqui olhando. Se você for ver para a parte médica, até extrapolando um pouco mais a função, a letalidade desse vírus é na casa de 1%. É muito baixo. Ou seja, um cidadão de meia idade que está fora da zona de risco, ele tem que ficar muito tranquilo. Só que a dengue é pior que não. A dengue mata muito mais, outras doenças e vírus matam muito mais. Só que a pandemia do medo de parar a economia tem precificado as bolsas em queda. Então a bolsa chinesa tem sangrado muito, a bolsa americana tem sangrado muito e está puxando o índice brasileiro para baixo. E aí vocês me perguntam assim, Lucas, mas o que vocês do Brasil acham? Se você for ver, Silvio, o resultado das empresas que elas possuem hoje, na projeção do que elas vão produzir no ano de 2020, 2021, elas já estavam baratas e está ficando ainda mais barato. E me diga uma coisa, você olhando para esse cenário, até uma das perguntas que eu deixei listado aqui, dentro desse cenário que você viu hoje, até a data da gente estar gravando esse material, você acha que ainda pode cair mais a bolsa? Eu acho que pode cair alguma coisa assim. Alguma coisa pode cair. É muita volatilidade. É muita especulação, por causa de especulação, notícia, ou de algo realmente real? Por enquanto está uma especulação. Mas muitos dizem que a bolsa precifica muitas coisas, né? Isso de fato é verdade. Sim. Antes de algum PIB subir, a bolsa subiu um ano antes. Antes de alguma coisa acontecer, a bolsa já tem essa precificação. Isso é de mercado. Hoje é especulação. Você não tem fato para as empresas, principalmente do Brasil, estarem tão baratas. Ou seja, para o investidor agressivo, então não vai ter um momento bom de compra. Eu, particularmente, estou comprando bastante. Está caindo, compro um pouco mais. Que é uma das minhas perguntas que eu ia fazer para você. Então, quer dizer, que nesse momento agora, dependendo da ação, claro, você não pode fechar o olho e sair comprando tudo, né? Exatamente. Porque pode ter alguns ativos que não estão atrelados à questão do coronavírus e estão caindo por outros fatores, né? Exatamente. Mas, de forma geral, é um momento para se olhar para a compra, então. É um momento para se olhar para a compra desde que isso respeite o seu perfil de cliente. Claro. É como eu disse, o conservadorismo moderado e agressivo, ele é igual a um time de futebol, Silvio. Ele é o zagueiro, ele é o meia, ele é o atacante. Não existe time de futebol com 11 atacantes. Também não existe time de futebol com 11 zagueiros. Sim. Tem que sempre respeitar. E se você tiver com liquidez, para uma parte pequena, faz sentido. Até porque Selic é de 4%. Amanhã depois o mercado recupera 1/3 dessa queda, você já ganha muito mais que a Selic de um ano. Sim. Então, e a hora que a gente olha, e eu acho que você ficou bem claro nisso, mas para a gente deixar ainda mais claro. Então, de repente, agora não é hora de você comprar, de repente, investir em um fundo ou um índice num BOVA11, de repente é hora de você olhar para empresa por empresa. Seria mais interessante? Ou sempre foi mais interessante?
Não necessariamente. Eu gosto muito de fundos de ações. Os fundos de ações, se você pegar os melhores, se você pegar o nosso top 10 da plataforma assim, quase todos dobram ou estão perto de dobrar o Ibovespa nos últimos 2, 3 anos. Com baixa taxa de administração, que você fazendo isso durante o dia, olhando, você gastaria muito mais. Exatamente. A taxa de administração eu não olho. A taxa de administração é o seguinte, eu estou pagando um funcionário para aplicar para mim. Exatamente. Se o cara quiser me cobrar caro e me entregar, porque o resultado do fundo, Silvio, já é tirando a taxa de administração. Claro. Então, se o cidadão quiser me cobrar 50% de taxa de administração e me entregar 2, 3 vezes índice Bovespa, é um prazer. Sem problema. É um prazer. Pago muito bem. Geralmente, as taxas de administração são de 2%. Eu, particularmente, indico os meus investidores ir para fundos de investimentos. Porque as pessoas que estão conosco aqui, Silvio, são empresários. Ou todo mundo corporativo, assim como você. Então a pessoa está o quê? Dedicando ao assunto final dela. Por exemplo, você agora, você está se dedicando à educação. Exatamente. E agora, ó, a bolsa está acontecendo. Tem coisa caindo, tem coisa subindo. Se você delegar isso, você terceiriza a sua tomada de decisão. É alguém que está full time. Aí o core dele é esse. E historicamente falando, essas pessoas ganham de cases separados que querem montar carteira. A gente já fez essa conta várias vezes. Então, de fato, a gente indica isso porque ele consegue participar de uma possível recuperação da bolsa sem comprometer todo o tempo dele. Correto. E muitas vezes a pessoa não tem um capital tão grande, né, Silvio? Então precisa trabalhar. Exatamente. Outra coisa, você acha, assim, pela tua experiência, que você até, antes da gente começar aqui a gravar, ela falou, essa semana tá complicada, tá pesada. Na tua concepção, se você acha que pela experiência, pelo que você já viveu essa semana e alguns dias atrás, o número de investidores se manteve ou tem investidores que falam, não, eu não quero mais investir, vou pegar meu dinheiro, vou colocar na poupança, está tirando. Em termos de quantitativo de pessoas, as pessoas estão se desligando, falando, não quero participar desse pool agora, ou elas estão procurando informação. Eu quero o que eu compro, o que eu vendo. Legal. Como é que está esse movimento? Muito boa pergunta. E eu vou te responder ela com 2 perguntas que as pessoas ficam abismadas, impressionadas quando eu solto esse número, certo? Quando eu iniciei a minha carreira no mercado financeiro, foi em 2014 para 2015, que eu comecei a olhar mercado todo dia. Eu quero pedir um palpite. Você chutaria quantos CPFs teria na bolsa naquele ano? Eu sei que a quantidade tem aumentado muito. Aumentou demais. Até pelas próprias tecnologias que tem hoje. Plataformas pelo celular, exatamente. Tudo muito mais facilitado. Mas olha, aproveitando já o gancho que a gente vive em Maringá hoje, o número de pessoas que tinham um CPF cadastrado na bolsa em 2014 era quase o número de habitantes da cidade de Maringá hoje, 400 mil CPFs, 450 mil CPFs. Maringá tem o quê? 410, 420 mil? Mais ou menos por aí, né? É ridículo. E aí eu dava curso de bolsa e falava assim, senhores, imagine que somente essa sala, somente vocês dessa cidade têm acesso à bolsa. Se você falar em bolsa com uma pessoa de São Paulo, com uma pessoa do Nordeste, com uma pessoa do Rio, eles não vão saber o que é. Imagine se fosse assim. E hoje você está chegando ao número de 2 milhões de CPF na bolsa. Você bateu aqui 1 milhão e 600 e pouquinho agora mês passado. Então, assim, isso é muito... Isso é pouco. Só que isso é muito bom. Só que esse número começou a crescer, se vamos olhar a partir de 2018. Ou seja, 2015 na bolsa, ninguém queria olhar para a bolsa. Juros estava lá em cima, a bolsa estava caindo um monte. 2016 a bolsa subiu, mas todo mundo, meu Deus do céu, Temer, tô com medo. Sim. Aí o Bolsonaro ganha as eleições e o pessoal fala assim, opa, agora dá um pouquinho mais de confiança. Os juros começam a cair, o cidadão que tinha juros de 1,2% ao mês na renda fixa, está satisfeito, agora tem que começar a sair da zona de conforto para buscar retorno. O que você recomendaria hoje, nesse momento, coronavírus aí, estourando aí, todo momento no jornal? Hoje eu olharia para as principais ações do Brasil, as principais empresas do Brasil. Se você pega ali um Itaú, ele ficou barato. Se você pega ali principalmente uma Vale, uma empresa que entrega resultados, paga bom dividendo. De forma geral, o pessoal que está no Bova 11. Então pode olhar principalmente pro Bova ali. A Ambev esses dias ela subiu um pouquinho, mas eu até compraria um pouquinho dela. Sanepar teve uma variação grande essa semana, Sanepar legal. Isso para você ser mais conservador. Quer deixar uma mensagem pro nosso pessoal? Senhores, Silvio, eu agradeço em seu nome, toda a equipe da Unicesumar, é uma baita oportunidade estar aqui com vocês, assim como a SVN fica de portas abertas para todos vocês que quiserem potencializar os investimentos de vocês. Eu acho que o pontapé inicial é esse, é educação, é conteúdo. Sei que, muitas vezes, o Silvio tem uma pessoa que acabou de falar em off aqui, que ele tem 25 anos de banco, então acabou que nessa conversa é um pouquinho de financeiro, pedimos desculpas, mas o fato é esse, é incentivar esse mercado. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista sobre os efeitos do coronavírus com o professor Silvio Castro e com o Lucas,
que é consultor da CVM. Espero que vocês tenham gostado e para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas informações de todos os nossos novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!